Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, iniciando uma nova semana, a segunda, tratando sobre os dons espirituais, e hoje dando continuidade aos dons da palavra. Né? Nós vamos ver alguns dons extremamente úteis e importantes e com os quais nós identificamos mais fortemente até o ministério pastoral hoje aqui. São eles o dom de exortação, o dom de pastoreio e o dom de ensino. O que eles significam? Primeiro, o dom da exortação. Ele está descrito em Romanos 12, 8. A primeira afirmação é: ou o que exorta, faça-o com dedicação. Por que é preciso a dedicação para o desempenho do dom da exortação? Porque as necessidades das pessoas são múltiplas e diversas e é preciso entender qual é a real situação. Muitas vezes uma pessoa vem buscando um aconselhamento e ela externa um problema. E à medida que nós conversamos com esta pessoa, percebemos que o que trouxe a pessoa a buscar o aconselhamento não é nem mesmo a sua maior necessidade, mas haverá de ser outra. Por isso que não pode ser feito um trabalho superficial ou rápido, né, no sentido de que eu não estou sensível ao que realmente está acontecendo. Primeiro porque nem sempre as pessoas falam já de cara o que trouxe a sua inquietação. Começa comendo pelas beiradas, como se diz. E depois porque muitas vezes as pessoas que estão com as suas lutas espirituais não têm o discernimento da sua real situação. E elas vão ser exortadas, e à medida que a conversa caminha, que elas precisarão ser exortadas sobre a sua real situação. A raiz deste dom é a ação primeira do próprio Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus anuncia um outro Consolador, ele usa a palavra Paráclitos, que pode ser traduzido também como exortador, é aquele que se coloca ao lado do que está caído para levantá-lo. Portanto, o dom da exortação é um dom essencial para o cuidado espiritual das pessoas, não é? As pessoas que sofrerão as suas dificuldades, nós somos pecadores e habitamos em um mundo de pecadores também, um mundo caído, sofremos com o pecado dos outros e com os nossos próprios, e o pecado cega. Portanto, o dom de exortação é extremamente importante porque aquela pessoa que foi capacitada com o dom da exortação é uma pessoa que é dotada a enxergar na vida do outro com realismo as suas deficiências espirituais e ajudando a pessoa a se erguer do ponto que ela está caída. Normalmente a gente usa a palavra exortação com uma conotação negativa, exortar quase como brigar e chamar a atenção do outro, não é assim, está brigando com o outro. Mas biblicamente falando, a palavra exortação diz respeito à capacidade de se colocar ao lado para ajudar a se levantar. É óbvio que em algum momento haverá uma confrontação nisso, mas precisa ser uma confrontação empática. Pessoas que vão desenvolver um ministério de exortação sem o dom de exortação, se tem, por exemplo, o dom de profecia, vão esmagar aquelas pessoas que estão carecendo, porque o dom é diferente. Nós vamos estudar isso quando formos ver sobre a profecia. Né? E não é o melhor perfil. Mas aqui, novamente, assim como o dom da palavra da sabedoria, o dom da exortação é essencial para o ministério pessoal, o ministério do aconselhamento. São pessoas que se colocam ao lado. Por outro lado, quem tem o dom da exortação tem que tomar cuidado porque muitas vezes querendo aliviar, no afã de aliviar a dor emocional daquele que está caído, pode apressar esse processo. E o Senhor Deus está conduzindo alguém num processo de arrependimento, de consciência do que está ocorrendo. Quem tem o dom de exortação é preciso respeitar o tempo de Deus também. Muitas vezes ele vai querer consolar, mas é hora da pessoa chorar. Então é preciso ter essa sensibilidade. O segundo dom que nós vamos ver hoje é o dom de pastoreio, ou o dom de pastorear. Isso está descrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando nos diz: e ele mesmo vos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na verdade, os dois últimos estão aqui, pastores e mestres. O que é o dom de pastoreio? Veja, não é o ofício. Não existe ofício de pastor, existe ofício de presbítero, não é um cargo, a gente chama de pastor, mas é um dom espiritual. E sendo o dom espiritual, a qualificação do Espírito Santo virá para homens e mulheres. Não se trata do ofício aqui. Quem tem o dom espiritual do pastoreio, ou de pastorear, são pessoas que são sensibilizadas, motivadas, poderosamente capacitadas por Deus para perceber as necessidades específicas dos seus irmãos e ser um canal de bênção para ajudá-los a
desenvolver. Você diz, pastor, mas qual é a dificuldade, qual é a diferença aqui para o dom de exortação? O dom de exortação diz respeito a problemas espirituais. O dom de pastoreio não há problemas, mas o momento espiritual da vida da pessoa. Onde ela está, em que ponto ela está, em que estágio do desenvolvimento espiritual ela está, e se colocar ao lado para ajudar a pessoa a sair da fase da primeira infância para a segunda infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta. O pastor é uma espécie de tutor personalizado, que consegue perceber este momento espiritual da vida da pessoa. E ele, portanto, quem tem o dom de pastoreio, é um excelente discipulador. Porque o discipulador é precisamente aquela pessoa que acompanha alguém no estado onde ele está para produzir o progresso espiritual na vida desta pessoa. Obviamente, não é só o pastor da igreja que tem um dom de pastoreio. Se você esperar que o pastoreio da igreja seja feita toda e exclusivamente pelo pastor da igreja, você vai acabar com a vida do seu pastor e matar pela inutilidade uma porção de gente que tem dom espiritual. É importante, inclusive necessário, que mulheres que têm um dom de pastoreio exerçam o seu dom. Porque o acompanhamento do discipulado de mulheres nada melhor do que com outra mulher. Não é sábio que homens fiquem discipulando mulheres. Então, se o melhor discipulador é quem tem um dom de pastoreio, é importante que se desenvolva isso também. Não é? E por fim, o dom de ensino. A Bíblia diz pastores e mestres. Das designações dadas por Paulo aqui é curioso porque é a única que vem conjugada. Certamente, e eu interpreto como muitos interpretam, que o que Paulo está destacando é que não há como desenvolver um bom pastoreio sem uma capacidade de ensino. Não há como haver progresso espiritual na vida de alguém se ela não cresce na compreensão. O mestre, quem tem um dom de mestre, é especialmente capacitado por Deus para suprir a necessidade dos irmãos de entenderem devidamente a Bíblia. O dom de ensino não é simplesmente a habilidade ou a técnica da pedagogia, mas é a capacidade espiritual de tornar claro os assuntos diversos da Escritura Sagrada. A operação do dom do ensino visa forjar o caráter de Cristo na pessoa, à medida que ela compreende as verdades bíblicas e assim vai crescendo no conhecimento da vontade de Deus para a sua própria vida. O irmão, porém, que tem o dom do ensino, precisa tomar cuidado para não omitir uma aplicação prática dos seus estudos, porque quem tem o dom do ensino se encanta com o próprio ensino e pode muitas vezes faltar-lhe a aplicabilidade daquilo lá. O que tem de sobra no dom da palavra da sabedoria pode faltar em quem tem o dom de ensino. Ele não está nem mesmo muito preocupado com o número de pessoas interessadas. Ele gosta tanto de estudo, de entender e de explicar, que pode ter uma pessoa, pode ter 100 pessoas, pode ter 1000 pessoas, ele encontrará a mesma desenvoltura, porque quem tem o dom de ensino é apaixonado por explicar as verdades da Escritura Sagrada. E você consegue reconhecer porque você entende com clareza quando aquela pessoa explica. Quem tem o dom do ensino manifesta-se desta maneira. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra viva e verdadeira e pedimos que o Senhor desperte a consciência daqueles que têm dons da palavra e faça-os úteis no seio da igreja. Homens e mulheres, independente de cargos ou funções, até sem nenhuma desses cargos ou posições, mas desenvolvendo o serviço no seio da igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe.